Olá, estamos chegando ao final desta primeira semana de março. O mercado foi lá retestar fundo, perdeu o fundo. Tá dando a entender que efetivamente vai perder um suporte do diário bem grande ali. Ainda tem uma região boa, mas olha, o índice tá querendo abrir o bico, viu? Tá querendo abrir o bico. Amanhã tá recheado de notícias, mas primeiro eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice, no mini dólar hoje. Vamos tentar projetar possíveis bolas curvas para amanhã pra gente ficar preparado para o mercado. Amanhã é sexta-feira, tem que ter muita cautela. Finalzinho aí dessa semana. Foi uma semana meio torta por causa dessa guerra entre Estados Unidos e Irã. É isso. Então, vamos para as notícias de amanhã, porque tá assim, bem cheinho, né? Então, o que a gente tem de notícias para amanhã? Nós temos produção industrial anual e mensal às 9 horas da manhã. Nós temos também o relatório de... mas eu tenho payroll, my God, eu tinha esquecido. Tomar um suquinho de pão. Temos também taxa de desemprego dos Estados Unidos às 10h30 da manhã. Ganho médio por hora mensal às 10h30. Meu Deus do céu, mas 10h30 vai ter fogos de artifício. Outra coisa importantíssima, viu? Semana que vem vai mudar o horário da abertura da bolsa dos Yankees, né? E é muito importante a gente estar ligado nisso. Então, de 11h30 vai passar pra 10h30. Então, cara, vai ficar muito legal da gente operar, porque abrir o nosso mercado à vista e na sequência abre o à vista dos Estados Unidos 10h30 da manhã. Vai ser fantástico. Fogos de artifício. Dito isso, citando Stormeira, vamos para o fama. 60 minutos! Mini índice. Cara, o mini índice efetivamente sentiu a groselha, azedou o iogurte, testou fundo e perdeu. Então, testando fundo e perdendo, a gente já sabe que aqui vai ser a próxima quebra de estrutura. A gente já sabe que a mudança da característica do preço depois dessa pedrada passa a ser mais barra. Nós temos um gap nos 155 mil pontos, muito difícil chegar lá, mas a gente não sabe, né, meus amigos? Infelizmente, hoje não segurei a operação, coletei somente 450 pontos. Eu imaginei, e eu tinha projetado ontem, se vocês viram o vídeo de ontem, poucas pessoas viram, eu imaginei que poderia fechar esse gap ou buscar o fechamento desse gap, mas um dos dois ele ia fazer, e ele buscou esse fechamento, entregou 1.795 pontos, eu peguei só 450 pontos mais, e preso numa operação de 43 minutos. Só que depois desses 43 minutos, quando eu saí no fundo duplo, esse maledeto, nesta região aqui, esse maledeto fechou o gap em questão de 28 minutos. Mas, cara, é a vida, é assim que acontece. Eu tava de olho, não tava acreditando, porque nós tínhamos a confluência do suco do mini índice. O que consiste o suco do mini índice, né? Bancos, Petrivale, juros. Cara, tava tudo... Opa, marquei errado aqui. É alcoolizado. Na real, Petrivale aqui meio que deu uma entortada, né? Mas é isso. É o suco de mini índice. O suco de mini índice nunca falha. E aí, me pôs em dúvida. No diário, ele tá arrumando pra perder. Deixa eu só ajustar aqui esse cara aqui, porque eu acho importante a gente já deixar mapeadinho. E aí, cara, a gente tem que ficar atento a esse tipo de movimento aqui, que pode ser um movimento bem direcional amanhã. Amanhã é sexta-feira, vai ter payroll, vai ter foguetório. Tá, fiz as minhas marcações. Então, qual é o conceito aqui, né? A gente sempre vai observar. Eu vou sempre tomar como prioridade os conceitos de choque BOS, cara. Eles podem estar aliados aos setups de Joseph James, que consistem em Crown Reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap, né? Mas assim, a gente pode usar eles solto, porque o meu setup primário hoje em dia é choque BOS, porque se a gente aplicar técnicas de Joseph James pura, crua, como ele aplica nos futuros dos Estados Unidos, não funciona legal aqui, os nossos futuros, porque ele é muito volátil, ele é muito malandrinho, ele dá drible da vaca, então é melhor focar em choque BOS. Então, o que consiste o BOS, por exemplo, a quebra da estrutura. Então ele vem fazendo um movimento de baixa e ele continua fazendo esse movimento de baixa. Então ele vai quebrando estruturas. Quando esse cara muda a característica do preço, que é o choque, ele passa, nesse caso, de vendedor para comprador, né? Então ele tá tendo uma tendência de venda e ele passa a ser um comprador, faz um pullback e aí quebra a estrutura para dar efetivamente uma direção. Obviamente o choque é a violinada. O choque é o ponto onde o mercado, o big player vai buscar o teu stop para ou fazer uma reversão ou só buscar o teu stop e fazer um movimento que tu tava imaginando. Basicamente isso. E aí, cara, só ver meu vídeo ali. Meu vídeo principal do YouTube ali é Aprenda o Fundamental. Eu falo sobre choque BOS e sobre os setups de Joseph James. 1 hora e 50 minutos, só se dedicar aquilo ali. Entrega tudo mastigado de graça. Bom, então aqui a gente enxerga sentido de mercado, pullback. Esse ponto aqui não é interessante dele perder, mas ele ainda pode perder, ainda pode chegar nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui seria um ponto de um pullback de verdade, entendeu? Um pullback de galo velho. Esse aqui é um pullbacking, entendeu? Pullbacking. Esse aqui é um pullzinho. Então, ele passou reto. Esse aqui, se ele cruzar isso aqui, cara, a gente precisa estar muito atento para fazer um movimento muito bom de venda, cara, porque ele tem
uma estrada, uma longa estrada da vida. Tem aí seus 7 mil pontos aí até o próximo suporte. Então, assim, precisamos ficar bem atentos. Obviamente que tem aqui esse prior aqui, né? Esse order block, como o Storm fala e vários outros falam. Mas, cara, aqui é o ponto onde ele não poderia perder de verdade. Aqui ele pode perder, ou pode fazer um pullback e retestar topo. Então, ficaremos atentos a esse movimento. Segue comprador. Isso aqui é só um pullback. Isso aqui é só uma realização do big player. Vamos para o Vama. Vinha, Matheus, 5 mil tickets. Índice. Esse foi o movimento completo do mini índice. Deixa eu ver se eu consigo botar ele inteiro nessa tela aqui. Eu uso uma ultra wide, sim. Eu investi em telas para ter uma certa vantagem do operador comum, que eu já perco na experiência. Então eu tenho que ganhar de outro lado. Eu tenho que ganhar aqui. Isso aqui, ó. Olha que movimento direcional lindo. 43 minutos. Fechou o gap e caiu mais. Caiu mais. O que a gente pode esperar desse cara aqui? Bom, se a gente tirar o zoom disso aqui, a gente já sabe que... Meu Deus. A mudança da característica do preço aqui passa a ser neste ponto. Então, só aqui, ele vai dar indícios, principalmente nos 60 minutos que a gente consegue enxergar bem a direção desse mercado. Só aqui, ele vai dar indícios de que ele voltou a ser comprador. Então ele tá seguindo num pullback. A gente já viu nos 60 minutos no diário que isso aqui é um mero pullback, né? E outra coisa, qual a razão de operarmos em ticks? Nós operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Então, cada 25 mil ticks, cada 25 mil operações, 25 mil negociações, ou 10 mil negociações, que eu baixo um pouco também, ele vai fechar um candle, né? E vários candles como esses aqui indicam que é volume financeiro. Ela tá injetando grana na nossa bolsa. Então, assim, a gente enxerga o volume financeiro como um ponto crucial pra gente fugir do risco bem rápido. A gente vai entrar numa operação e esse volume financeiro vai entrar e a gente vai, se a gente tiver acertado a direção, a gente vai fugir do risco bem rápido. Hoje não foi o caso, fiquei 43 minutos preso nessa operação. Ficou oscilando entre 400 e 480 pontos, depois ele me entregou 450, não foi nenhum pra um e eu fechei. Mas o objetivo era o quê? Fechamento daquele gap. Eu, quando eu entrei nessa operação, eu botei a minha saída em 1.795 pontos. E eu não segurei. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Dito isso, a mudança da característica do preço se encontra nessa altura. Para ele dar prosseguimento à venda, ele precisa perder esse fundo aqui, o que está muito mais palatável do que isso aqui, né? Mas não quer dizer nada. Amanhã o índice pode abrir um gap de alta aqui, vir aqui, mudar a característica do preço e fechar aquele gap lá e fazer exatamente o contrário do que a gente esperava. Por quê? Se a gente olhar os 60 minutos e o diário, o sentido de mercado do ativo futuro mini índice é o quê? Isso mesmo, compra. O que fazer aqui? Quais seriam as opções? Cara, a gente precisa observar o que ele vai fazer amanhã quando ele abrir. E assim, a minha humilde opinião, operar pós-abertura do à vista e amanhã, especificamente por se tratar de sexta-feira e ter o payroll, cara, pós 10h30 da manhã. Deixa esse mercado, a não ser que ele faça um movimento extremamente direcional e rápido, beleza? Perde esse fundo aí, toca ele reto, começa a cair, não para mais, tenta perder esse suporte gigantesco, né? Porque esse suporte, cara, ele tem a sua amplitude é de 3.400 pontos. Então, se esse cara adentra o suporte, a gente já sabe que para ele romper esse suporte, ele vai ter que andar 3.400 pontos. Então, a gente pode pegar um movimento, caso ele faça um movimento muito direcional, 9h15, 9h10, 9h15 da manhã, faça um movimento direcional até 10 horas da manhã, reto para baixo, para tentar romper esse suporte, a gente vai com ele. Depois a gente para, espera 10h30 e vê o que vai acontecer. Fato é que o payroll, geralmente, ocorre fogos de artifício. É loucurada, é volatilidade altíssima. E já tá muito volátil essa história. O stop do mini índice tá extremamente alto. Deixa eu ver aqui. Extremamente alto. No diário, por exemplo, tá 4.400 pontos. Nos 60 minutos tá 1.280 pontos, 1.331, 1.380. Tá pesadaço. Pesadaço. E aí a gente pode entrar nessa batida aqui. O fato é que assim, ó, a gente observando aqui esses pontos aqui onde ele encerrou o dia, ó, ele muda a característica, ele quebra a estrutura. Quando ele quebra essa estrutura, a mudança da característica do preço passa a ser aqui. E o que ele faz? Ele muda a característica do preço. Então assim, ele pode estar dando indícios. Tudo bem, não tem volume financeiro, tá encerrando o dia, mas ele pode estar dando indícios de fazer uma compensação e tentar virar esse negócio ao contrário em V. E se ele fizer isso, a gente vai ficar muito atento. Além desses pontos aqui entre choque e BOS, que eu recomendo demais estudar sobre, porque vale muito a pena. Desde as 2h30 da tarde ele entrou num range. Esse aqui é o range, ó. Então ele vai para baixo, faz a compensação para cima, aumenta esse pêndulo. Teoricamente ele poderia vir mais para baixo proporcional. E aí ele chegando aqui é um grande problema, porque daí ele cruza o range, né? Qual seria o ideal pra gente? Vender aqui em cima, para quando chegar aqui a gente tá fora do risco, se ele realmente entregar um movimento, tá show. Agora, onde ele tá, por exemplo, já cruzando o range, e ele perde esse fundo, não tem o que fazer, cara. A gente tem que sentar nas mãos, deixar esse mercado perder o fundo,
fazer um pullback, ver qual vai ser o tamanho desse pullback pra gente entrar na venda mais baixo, infelizmente, vendendo fundo, sabendo que não é um fundo, sabendo que é um suporte bem grande de 3.400 pontos, aí a gente tem um stop mais curto e um alvo bem longo. Entendeu? E aqui a gente pode aliar o setup de Shock BOS com o setup de Joseph James. O cara perde, faz uma volta, perde de novo, vai mais alto, trap, capota. O cara entra próximo da média de 21, um pouco mais seguro, e deixa essa cana moer pra ver até onde ele vai. Se ele não fizer nada disso e parar aí mesmo, o máximo chegar nesse ponto aqui, já parar e virar em V, a gente vai ter que ver onde é que ele para ver onde é que tá a mudança da característica do preço naquele ponto ali, pra gente poder entrar na quebra da estrutura. Jamais entrar numa mudança de característica do preço, porque isso aqui é violinada, isso aqui é a trap do Joseph James. A gente não pode fazer isso, tem que entrar aqui, na quebra da estrutura. E aí, se estiver muito alto, o stop estiver monstruoso, do tipo 1000 pontos, a gente vai ter que ficar de fora, vai ter que esperar esse mercado fazer um movimento. Outro ponto que a gente pode fazer, que eu recomendo demais também, que eu uso muito, é observar a VWAP. Quando ele se enrosca com a média de 21 e a VWAP, por exemplo, nesse caso aqui, ó, com um tempão... Ô, cacete. Ó, com um tempão nela, beleza? Fiquei 43 minutos, até o momento em que ele efetivamente perdeu o fundo, e eu praticamente estava vendendo fundo. E aí eu fiquei com medo de sair aqui, mas dá uma olhada. Ele tocou ele reto, muito mais reto. Ele foi até o fechamento do gap. Então, se amanhã ele fizer um movimento contrário, virar ao contrário, é um sinal claro de que tá vindo em V e o stop estiver curto, e principalmente eu conseguir entrar dentro de uma trap, meu amigo, meu alvo vai ser esse cara aqui. Aqueles 3.500 pontos de gap que ele abriu há 2 dias atrás. Meu alvo vai ser esse aqui. E principalmente eu vou ficar muito atento quando ele mudar a característica do preço nesse ponto aqui. Agora, o que pode acontecer amanhã é ele ficar meio enrolado a manhã inteira e perder o fundo. Ele perde o fundo, vem pra cima, mais um pouco pra baixo, vem pra cima e toca ele reto. Vocês enxergam o movimento aqui? Qual é o movimento aqui? Ele quebra a estrutura. Na verdade eu fiz errado aqui, né? Vamos refazer esse movimento aí. Ele vem aqui, volta, perde, volta, vem e vai. Então, quebra a estrutura. Cetim, quebra a estrutura de novo, porque a mudança da característica do preço seria aqui, só que ele quebrando essa estrutura, a mudança da característica do preço passa pra cá, e na sequência o que ele faz? A quebra da estrutura. E aí, nos ticks, a gente dá-lhe uma pedrada, porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro, não sentido de mercado. Se esse cara vem assim dessa maneira, ele só atraiu a venda pra vir e ver e voltar pro sentido natural dele de um dia de 60 minutos que eu quero, compra. E aí a gente faz um movimento aqui, um stopzinho, tem que ver se não é salgado, né, mas um stopzinho ou aqui curto. Eu apostaria na metade, porque ele faz uma violinada, porque às vezes ele vem aqui, gera trap, toca ali reto, outro pullback e fecha o gap. E é isso que a gente busca. Movimentos longos, seguros, com volume financeiro. E índice é isso, cara. Tem muito o que falar, mas é tempero, tem que ter muita cautela. Vamos para outro? 60 minutos, mini dólar. Olha o mini dólar. Olha o mini dólar gracioso que só. Viu o que ele fez? Mudou a característica do preço ontem, quebrou a estrutura. Qual seria o próximo passo agora? A quebra da estrutura nessa região aqui, e ele o fez. E a mudança da característica do preço? Qual é o último pivô validado depois dessa pedrada aqui? Ele rompe lá. Esse cara aqui, ó. Pegaram a visão? Esse cara aqui foi pro saco. Pegaram a visão? Só que isso é um conceito de choque BOS, é muito importante estudar sobre isso. São os pivôs validados, né? Ele quebra, muda a característica do preço aqui, quebra a estrutura, toca ali reto, quebra a estrutura, toca ali reto. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui. Onde é que a gente vai colocar e marcar, colocar as nossas marcações para saber qual é o ponto onde ele vai mudar a característica do preço. Tô fazendo as marcações nos ticks aqui para nos facilitar a vida. Agora joga ele para cima. Usa esse cara aqui. Então, nessa região é onde ele vai mudar a característica do preço para passar a ser vendedor de novo. E onde que ele vai seguir, dar prosseguimento à quebra da estrutura. Aqui, ó. Nesse topo aqui. E tem uma área pra ele. Tá vendo que tem uma área pra ele? Tem uma área pra ele acelerar? Pensas tu. E a gente deixa aqui, marcadinho. A gente dá uma olhada nos ticks depois e tirar a prova dos 3. Fechou? Então, quebrou a estrutura aqui e vai quebrar a estrutura aqui. E a gente já tem os pontos. Aí notem que, cara, tem uma região muito legal pra ele fazer um reteste lá. Além disso, lembra que a gente tava conversando outro dia, e alguns dias atrás, sobre ele estar nesse canal de baixa, sobre ele estar replicando, vamos passar pro diário pra ficar mais fácil de enxergar, estar replicando este movimento aqui. Ele replicou lá em dezembro. Observe. Ele
tá tentando escapar do canal. Ele pode facilmente chegar nesse topo aqui e só atrair a compra. Atrai compradores, vem de volta pro canal e retesta fundo. Já disse. JP Morgan também disse. O dólar está sobrecomprado. O valor real dele aqui frente à nossa moeda é 4,70 e 4,80 e é o que eles estão pregando aí para o ano de 2026. Então, não caia nessa cilada, Bino. Caia. E totalmente vendedor, o diário, totalmente vendedor nos 60 minutos, mas aqui tá cruzando a média, ou seja, tá entrando naquele range que a gente tinha conversado. Então, perigoso operar o dólar, tá bem complexo de operar o dólar. Sombras superiores, sombras inferiores, ó, isso aqui é uma negação, isso aqui é uma negação, isso aqui é uma negação, isso aqui é a realização, é espremendo o movimento. Se tu quiser pegar trends aqui, também pode pegar trends aqui, ó, pega pelo topo aqui, bota aqui, ó, pega o fundinho lá dele, lá, ó, bota aqui, ó. Tá vendo o que ele tá fazendo? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Uma hora ele vai explodir pra algum lado. Qual lado? A gente nunca vai saber. Essa é a pergunta de 1 trilhão de cruzeiros novos. Mas aqui, sentido de mercado, venda e tá em processo de pullback, só isso. Vamos para a próxima. 5 mil tickets. Isso aqui ele fez, ó, o dia inteiro. Abriu um gapzinho de baixo ali, ó, fechou o gap, de alta, né? Fechou o gap, né? Tá vendo aqui? Gapzinho, ó. Aqui, ó, fechou o gap. Tinha aberto esse gap aqui. Show. Aqui fica bem claro, ó, que esse cara tá no range, né? Aumentou o pêndulo, seguiu aumentando o pêndulo, né? Foi pra dentro do range, voltou. Agora aqui é aquela mesma história que eu falei do índice ontem, né? Ele precisa criar um suporte aqui e não perder esse movimento. Opa, fechou o gap, né? Ai, gente, eu nem vi, cara. Fechou o gap mesmo. Olha só, rapaz. O gapzinho, ó. Aí isso aí já muda tudo. Peraí, vou dar uma afastada aí. Aí ele tem agora 2 gaps abaixo dele. Olha, nada impede desse cara abrir um gap de baixa, fazer um pullback, tocar ali reto, fechar esse aqui e fechar aquele lá. 2 gaps, uma pedrada só. Interessante. Vou botar aquele range aqui de novo. E aí ele pode fazer esse movimento do pêndulo aqui, ó. Adentrar, ranger e tentar fazer um movimento para lá. A gente pode vender bem alto e recomprar aqui, ó. Tem um movimento interessantíssimo aí. Interessantíssimo. E, obviamente, ele não vai poder romper aquele topo. Se ele romper aquele topo, ele vai quebrar a estrutura e vai dar prosseguimento para a compra. Um movimento de escapada do canal dos 60 minutos e do diário. Então a gente já tem um provável ponto onde ele não pode romper. Se ele voltar para cá para dentro, a gente sabe que ele pode vir aqui, lá embaixo, lá fechar os 2 gaps. Esse aqui tá fechado. Cumpriu com o objetivo já. É isso, não vamos estender muito, cara. E amanhã é payroll, tem que ficar de fora. Abertura do Avista, 10 horas, 10h30 payroll, 11h30 abertura do mercado Yankee. Atenção, muita atenção. Espero cordialmente, deixe de lado as minhas defesas e preparem-se para amanhã, preparem-se para o impacto. Payroll é pesado. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas dos próximos dias, do próximo dia, na verdade. E faço lives a partir do meio-dia para mostrar tudo que eu tentei fazer, o que eu analisei, o que eu deixei de fazer na parte da manhã. Amanhã, infelizmente, não vou fazer, porque amanhã eu tenho uma labuta. Amanhã eu vou curtir um beach club. E voltamos na segunda-feira aí com a live pós-meio-dia. E bem, cautela amanhã, cautela redobrada, porque amanhã é payroll. E semana que vem, muita atenção na abertura do mercado Yankee, que vai passar das 11h30 para as 10h30. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem bem, um bom final de semana e que tudo dê certo amanhã. Tchau.